Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, não tá inscrito, se inscreva no canal. E se você perdeu alguma história, aqui embaixo no box de informação tem o link da nossa playlist. Lá você vai assistir tudo. E lá também tem o link, tem o nosso e-mail, tem o Instagram, @DaniDelanos. Aqui eu não mostro muito a minha vida pessoal, mas lá no Instagram você pode acompanhar meu dia a dia, tá bom? Se você quiser. Então vamos lá, a história de hoje. Dani, vou contar um pouco da minha história pra você. Veio de uma família muito estruturada e amorosa. Meus pais sempre foram muito amáveis e presentes na minha vida e na vida do meu irmão. Sim, eu tenho um irmão 2 anos mais velho que eu. Na minha infância, tive muito amor dos meus pais e da minha avó paterna. A família da minha mãe é muito grande, tenho 6 tias por parte de mãe, e nenhum deles é minha avó materna. E nenhum deles e nem a minha avó materna gostavam do meu pai. Até hoje eu não sei porquê, pois meu pai era um homem muito honesto, amoroso, educado, incapaz de fazer mal a uma mosca. Hoje penso que era inveja que todos tinham da felicidade que a gente tinha em casa. Nunca nos faltou nada. Na minha infância, sempre tivemos tudo, mas meu pai foi mandado embora do emprego quando eu tinha 7 anos, e desse dia em diante foram só humilhações, por parte da família da minha mãe e pelo meu avô paterno. Mas esse ainda se segurava por conta da minha avó. Mediante a falta de emprego para meu pai na cidade onde morávamos, voltamos para a capital e fomos morar com meus avós paternos, mas graças a Deus foi por pouco tempo, pois logo meu pai conseguiu outro emprego e alugamos um apartamento. Dani, minha avó materna e 2 das minhas tias sempre me humilhavam muito, falavam que eu era gorda, que eu era feia, que meu cabelo era duro. Gente, pra que isso, né? Dani, meu cabelo é cacheado, cheio do meu pai. E essas humilhações não ficavam só em mim, elas falavam também do meu irmão e do meu pai. Só tratavam meu pai bem quando ele tinha alguma coisa a oferecer. Meu pai era representante de laboratório, então ele recebia muitas amostras para entregar aos médicos nas visitas. Quando elas precisavam de remédios caros, elas tratavam meu pai muito bem. Até que em 1998 meu pai foi mandado embora novamente. Dani, foi a pior fase. Tivemos que entregar o apartamento que morávamos e fomos ficar com a minha avó materna. Foi o pior período da minha infância. Éramos humilhados todos os dias. Eu sofria em ver a dor da humilhação nos olhos do meu pai. Na parte de trás da casa da minha avó, tinha uma casa pequena com um quarto. Minha mãe pediu pra gente ficar lá, até que meu pai conseguisse algum trabalho. Meus tios se reuniram e nos expulsaram da casa da minha avó, inclusive ela também, né? Um dia, um tio meu alugou um sobrado para a gente morar, pagou 3 meses de aluguel e nos deixou ali à deriva. Não tínhamos o que comer, vivíamos de ajuda das pessoas e a família da minha mãe e meu avô paterno. Nessa época, ele já havia casado novamente, pois minha amada avó faleceu, o avô dela, né? E então ela disse que todo mundo tinha condições de ajudar. Bom, a saúde do meu pai começou a ficar ruim. Ele sempre teve problema nos rins e com a falta de medicamento e alimentação, e o estresse só piorou. Ficamos nessa situação até o ano 2000, quando meu pai começou a trabalhar novamente, mas nossa vida nunca mais foi igual. Nossa situação financeira não era das melhores. Conseguimos pagar o aluguel, comida e algumas contas. Mas não tínhamos regalias. Minha mãe foi trabalhar como cozinheira na firma do meu tio, irmão dela, aquele que alugou o sobrado pra gente. E assim a gente foi tocando a vida. Não tinha nada de luxo, mas éramos felizes. Em 2003, eu perdi meu melhor amigo, que era meu pai. Meu pai morreu nos meus braços, Dani, ele infartou. Dani, eu nunca senti uma dor tão grande. Ver aquele homem que me amou a vida inteira, que me chamava de anjo, que adorava mexer nos meus cabelos e ir embora. Se eu pudesse, eu queria que todos pudessem ter um pai como o meu. Escrevo isso chorando, porque daria tudo para que meu pai estivesse aqui hoje.
Uma semana depois do meu pai ter morrido, meu irmão se mudou para outro estado, pois ele havia passado no concurso militar e precisava ficar por 10 meses lá. Virei o homem da casa, eu tinha 17 anos. Nessa época, minha mãe adoeceu pela falta do meu pai. Eu estudava, passava o dia no colégio. Não comia no colégio porque eu não tinha dinheiro. Então eu saía de casa às 5h15 da manhã e voltava às 19 horas. E passava o dia todo a pirulito e água. Quando eu chegava em casa, eu comia um pouco para não deixar minha mãe sem nada. E vocês acham que a família dela ajudou? Não, Dani. Teve um irmão da minha mãe que ligou para ela, dizendo que se ela quisesse morar com a minha avó, ela poderia ir, mas teria que me deixar. Minha mãe mandou ele a merda e falou que nunca iria abandonar os filhos dela. Quando meu irmão voltou dessa cidade, nos mudamos de bairro. Então conheci meu esposo, um homem que tinha passado por tudo que eu passei. Minha sogra havia falecido no mesmo ano e em casa... Desculpa, gente. A sogra dela tinha falecido no mesmo ano que o pai dela e em casa, então foram iguais, né? Nossas histórias de vida são muito iguais. Em 2007 nos casamos. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos. Meu esposo vive por nós. Hoje a gente vive muito bem. Meu esposo é militar e por conta disso já morei em vários estados do Brasil. A família da minha mãe hoje me quer por perto, mas eu não quero. Eu vivo longe. Dani, eu não tenho raiva deles, mas eu também não quero contato. Estou escrevendo essa história para que sirva de conselho para outras Alices. Nunca deixem seus pais. Amem seus pais, pois um dia eles não estarão mais aqui. Sejam pessoas melhores para os seus e nunca, nunca deixe que ninguém diga a vocês que vocês não vão ser capazes de ser felizes. Gente, a história dela me lembrou muitas histórias assim que eu conheço, até de pessoas próximas a mim. Cara, é incrível, sabe? Mas família é uma coisa complicada, né? A gente tem as pessoas da família que te ajudam, mas sempre parece que tem aquelas pessoas que te ajudam, mas no final elas dão um jeito de te humilhar, né? Eu sinceramente, eu não consigo ver qual é a graça, sabe, de você ajudar uma pessoa e depois querer humilhar ela. Eu vou falar pra vocês, gente, graças a Deus, hoje eu tenho uma situação financeira, assim, boa, tá? Eu ajudo muito meu irmão, né? Os meus filhos, vocês já sabem, mas os meus filhos são meus filhos, vão ter minha ajuda, assim, pra sempre, sabe? Mas eu ajudo muito meu irmão, e eu fico tão feliz quando eu posso ajudar ele, sabe? Porque eu sei que tem momentos, às vezes, né, a gente sabe, ainda mais com pandemia, com tudo, meu irmão perdeu o trabalho dele. Hoje meu irmão tá trabalhando comigo, né? Como o canal cresceu, as coisas estão acontecendo, então hoje meu irmão trabalha comigo, coloquei ele pra trabalhar comigo. Mas mesmo antes dele começar a trabalhar comigo, eu ajudei muito, assim, meu irmão, sabe? E acho que nunca eu ajudaria alguém, jogaria na cara da pessoa que eu estou te ajudando. Não. Pelo contrário, eu fico feliz se eu puder ajudar. Só que tem gente que parece que sente prazer, né? Gente, é porque eu não quero entrar assim em detalhes, mas sabe, isso já quando você tá comigo, nossa, no Brasil, gente, falei pra vocês, quando eu saí do Brasil, eu tava desempregada, eu não tinha dinheiro pra nada, eu tinha dívidas, né? Dinheiro eu não tinha dívidas. Quando eu decidi ir embora. E às vezes eu tinha alguma ajuda, assim, já não tinha mais minha mãe, já não tinha mais meu pai. Então às vezes a gente tinha uma ajuda, assim, de algum familiar, alguma coisa. Mas era tanta gracinha que você tinha que ouvir, sabe? Era tanta coisa. Eu sei que ninguém tinha obrigação de botar comida na minha casa, ninguém tinha obrigação de vir, sabe? Mas assim, eu acho que a partir do momento que se você queria ajudar, então, se você queria me ajudar, né, pra que você ia humilhar também, sabe? Eu acho assim, você não precisa humilhar. Ou então não oferece ajuda, simplesmente deixa pra lá, né? Mas, cara, essa questão que ela contou aqui, tem muito isso, né, de família.
Bom, ela falou que até hoje ela não sabe por que a família da mãe dela não gostava do pai dela, talvez também nunca vai saber, né? Mas é duro, sabe? Quando você tem uma vida estabilizada, porque, gente, a vida, ela infelizmente, ela é cheia de altos e baixos, sabe? Então, assim, ninguém tá livre de passar por essas coisas. Eu, por exemplo, eu falo que eu vi as duas faces da vida. Eu já vi a vida quando eu morava com meu pai, que era uma vida super certinha, nunca me preocupei com conta, nem sabia o que era conta, pra falar a verdade, né? Nunca vi ninguém cobrar meu pai nada, nunca vi meu pai dever a ninguém, sabe? Nunca vi a escola ligar pra cobrar meu pai. E então eu tinha uma vida ótima. Morava numa casa muito boa, em frente à praia, com piscina, né? Tinha pessoas que trabalhavam lá em casa. Então, assim, até os 17 anos, eu vivi essa vida. Tô falando de mim agora, tá? Depois dos 17 anos, meu pai faleceu. E a gente foi morar com a minha mãe. E eu já contei algumas vezes a história daqui. Aliás, um dia eu tenho que contar essa história completa. Mas a gente até então, eu nunca tinha morado com a minha mãe. Eu tinha passado algumas temporadas com a minha mãe, né? Às vezes ela dava uns 3 minutos nela, que ela entrava na justiça, queria guardar a gente, às vezes ganhava e a gente ia morar com ela. Mas aí não dava certo, a gente voltava pra casa do meu pai, aquele tormento todo. O meu pai deixou a gente bem. Só que a minha mãe, ela não soube administrar tudo e ela jogou em um ano, assim, posso te dizer. Meu pai deixou a gente muito bem, pra falar a verdade pra vocês. Então, assim, em um ano, a minha mãe, ela conseguiu jogar tudo que meu pai deixou pra gente fora. Ela vendeu essa casa na praia que a gente tinha, grande, enorme e tal, por um preço bem abaixo do mercado, porque ela queria vender. Eu era de menor, meu irmão de menor, e ela era nossa tutora aí na época. Então, assim, ela vendeu, ela conseguiu lá, o juiz deu uma autorização, não lembro bem como que foi. Aí ela comprou um apartamento, gente. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. Ela comprou um apartamento e ela levou maior golpe, segundo ela, né? Levou maior golpe nesse apartamento. Por quê? Porque o apartamento nem podia ser vendido, o apartamento estava em leilão, o apartamento não sei o quê. Então, assim, o dinheiro da nossa casa já foi-se, né? Que era pra ter esse apartamento. Porque a casa era muito grande, não vamos morar em casa, muito perigoso, vai ficar só nós três, porque aí era eu, ela e meu irmão. Então, assim, a minha mãe, eu não acho que ela fazia as coisas de maldade. Eu tenho certeza que ela não fazia de maldade. Porém, ela também não sabia fazer. E ela se meteu a fazer. Então, ela jogou tudo por água abaixo. Então, gente, daquela vida toda certinha que eu saí com meu pai, eu tô falando isso por causa da história dela aqui. A gente, depois de um ano, não tinha mais nada. Eu tinha feito 18 anos. Cara, minha vida, eu tinha sido criada para estudar, fazer uma faculdade. Pra mim, eu achava que essa ia ser minha vida, entendeu? Eu ia estudar, eu ia fazer cursinho, né? Pelo menos era isso que eu ouvia na casa do meu pai. E eu ia fazer uma faculdade, tanto que eu já quis fazer jornalismo, eu já quis fazer psicologia, eu já quis fazer, né? Eu tinha planos, a primeira coisa que eu queria fazer era medicina, mas depois desisti porque eu não podia ver sangue. Aí, queria fazer psicologia, queria fazer... Então, assim, na minha cabeça, a minha vida era ser essa. E não foi nada disso, entendeu? Então, quando a minha mãe perde nosso dinheiro todo, a gente teve que morar de favor, sim. Ou a gente tinha todo dia alguém batendo na porta, cobrando alguma conta da minha mãe, que eu não sei onde ela inventava tanta conta na vida dela. Então era gente cobrando, era luz cortada, era... Gente, era um inferno, sério. Então eu falo que eu vi os dois lados da vida. Eu vi o lado bom, que era com meu pai, de não ter preocupação com o dinheiro. Realmente, meu pai tinha uma situação financeira muito boa, então a gente foi criada nessa situação financeira. Meu pai não tinha problema com o dinheiro, frequentava os melhores lugares, né? Era todo final de semana no Yacht Club, era não sei aonde, meu pai tinha lancha. Então, assim, era uma vida completamente diferente do que eu fui viver depois com a minha mãe. Então, gente, eu conheço os dois lados.
Agora vocês imaginem, a cabeça, né, da gente hoje, uma menina de 17 anos, ela é muito mais esperta do que eu era quando eu tinha 17 anos. Então tudo que ela tá falando aqui que ela passou, de humilhação, né, eu passei por isso tudo, de ter que ir pra casa dos outros, de ver os outros sair, eu nunca ter dinheiro pra fazer nada, mesmo que fosse assim com a família. E eu sempre falava pra mim, sabe? Um dia assim, eu sempre falava pra mim, apesar, né, de ter dado tudo errado os planos da minha vida, eu falava pra mim assim, não, um dia eu vou vencer, cara, um dia eu vou vencer, um dia eu vou ter tudo e vai ser por mim mesmo, porque eu também sempre tive aquela convicção, e isso, a minha mãe era meia porra louca assim, mas isso aí a minha mãe falava assim muito com a gente, e o meu pai também. Se um dia você quiser ser alguém, seja por você. Vai lá, batalha e faz. Não fique esperando também por ninguém, não. Principalmente a minha mãe falava muito isso. Não fique esperando por ninguém. E eu tomei isso na minha vida, sabe? Que eu não tinha que esperar por ninguém. Eu não tinha que esperar de ter um marido rico, sei lá. Eu não tinha que esperar que alguém ia me ajudar. Então eu nunca fiquei esperando, né? Por isso que eu tomei a decisão de correr atrás das minhas coisas para os meus filhos. Porque eu nunca fiquei esperando por ninguém. E até hoje eu não espero por ninguém. Eu vou lá, faço e pá, né? Então eu entendi muito sua história, Alice, porque é muito difícil, sabe? Você ter uma vida estabilizada e às vezes quando as coisas, né, desmoronam, principalmente você aqui que tinha seu pai e sua mãe, sim, às vezes as coisas... Vocês deram até sorte, né? Porque seus pais continuaram juntos, mas tem muitos casamentos que às vezes até se desfazem, né? Porque as pessoas não aguentam o baque, né, gente? Porque é muito fácil você tá feliz quando tudo tá certo, né? Ah, tá todo mundo feliz, tá tudo dando certo, né? Suas continhas estão pagas, você tá trabalhando, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então as coisas estão indo bem. Só que a partir do momento que as coisas desandam, então muitos casamentos também acabam desandando, as pessoas não conseguem, às vezes não é nem que elas não se amem mais, às vezes elas não conseguem lidar com aquilo, elas não conseguem segurar aquele momento, né? Gente, já é difícil passar um momento difícil sozinho. Imagina dois, né? Que você já tá com as suas preocupações, o outro tá reclamando no seu ouvido, tá falando, tá não sei o quê. Então, você falou uma coisa certa. Nunca deixe que ninguém diga pra vocês que vocês não vão ser capazes de ser felizes. Porque eu cheguei a ouvir coisas assim, né, nessa época depois, e da minha mãe, ouvi coisas de, Daniele, coitado desses meninos, só ouvi assim, coitado desses meninos, né, não era nem que não falava que eu não ia ser feliz, mas que tipo, não vai dar em nada, essa aí não vai dar em nada, coitada, não sei o que, então era sempre a coitada, né. Mas na hora que eles precisavam, quando meu pai tinha dinheiro, meu pai ajudou todo mundo, mesmo da família da minha mãe. Meu pai ajudou muito, sabe? Porque a família da minha mãe não tinha grana na época. Então, assim, meu pai ajudou muito eles. Depois eles cresceram lá e tal. E aí eu fico pensando, gente, é assim mesmo, né? Aí essa história dela me lembrou muito isso, por isso que eu quis contar pra vocês. Momentos, lembranças. Mas é bom, gente, é bom porque essas coisas deixam a gente mais forte, sabe? Eu digo que todas as coisas difíceis que eu passei na minha vida, com certeza elas me fizeram uma mulher mais forte. Eu não sei, a vida é assim, ela é escrita, né, é exata. Talvez eu tinha que viver isso, né, morando com meu pai, tendo aquela vida regradinha, tal. Muitas vezes eu me questionei. Como será que teria sido minha vida se meu pai não tivesse morrido, né? Meu pai, com certeza, ele tinha uma empresa de terraplanagem, ele fazia trabalho para grandes empresas, então eu tenho certeza que meu pai teria crescido muito mais, a minha vida teria sido completamente diferente, óbvio, né? Quem sabe eu teria feito a faculdade na época que eu saí do cursinho, a faculdade que eu queria, né? Então assim, eu fico... Talvez não teria ido para Inglaterra quando eu fui, que eu passei lá meu mundo gringo, porque acho que eu fui mais para fugir disso tudo.
Então eu me questiono assim, quantas coisas talvez não teriam acontecido, mas quem acredita assim no espiritismo, quem acredita assim nas coisas da vida, eu tinha que ter passado tudo que eu passei. Então não tinha como, né? Do mesma maneira que ela perdeu o pai, as coisas ficaram difíceis, eu também perdi o meu pai. Depois de uns anos a gente acabou perdendo a minha mãe também. E é igual eu falo pra vocês, gente, ela fez muita coisa errada, né? Mas eu acho que ela fez a coisa errada tentando acertar, sabe? Igual eu falei pra vocês, eu não acho que minha mãe fez nada de maldade. Minha mãe era do tipo que, nossa, todo dia ela chegava em casa com alguma coisa pra gente, algum presente, ela queria, assim, ela queria que a gente tivesse de tudo, mas ela não soube, eu acho que levar aquilo, não soube administrar, não soube fazer as coisas acontecerem. E eu acho que tentando acertar, ela pecou e ela acabou errando, e muito, né? E a partir do momento, minha filha, mexer com o dinheiro é isso. A partir do momento que ele foi, ele vai e, né, da onde só sai não entra, é difícil, né? Você recebe uma herança, tipo, só sai, não entra, uma hora acaba. Independente de quanto seja ali, uma hora acaba. Então por isso que eu falo, meninas, vocês também. Não deixe que ninguém rebaixe vocês. Se hoje você estiver num momento difícil, num momento que talvez sua família está passando um momento difícil, não deixe que as pessoas falem que você vai ser incapaz, que você não vai conseguir. Ai, aquela ali não vai conseguir nada. Ai, tadinha, nossa senhora. Então, assim, eu sempre passei por isso, né? Ai, coitadinha dessa menina, né? Era meu irmão. Coitadinha desses meninos, né? Enquanto os filhos dos outros estavam lá fazendo faculdade. Não, minha filha faz não sei o quê, meu filho faz não sei o que lá, né? Dentro da minha família. E meu irmão eram os coitadinhos, não? Mas graças a Deus, hoje a coitadinha aqui, ela deu a volta por cima. O meu irmão também, né? Eu falei pra vocês que eu ajudo muito ele, mas meu irmão também, agora ele tá bem, tá trabalhando comigo, mas a esposa dele, né, graças a Deus, tá muito bem agora, tá com um trabalho muito bom. Então, assim, você não cruzar os braços e ficar esperando, né, as coisas acontecer, arregaçar as mangas e ir em frente. Então, hoje eu penso, falo, nossa, aquele pessoal que me chamava de coitadinha, eu tô melhor que muitos deles, pra falar a verdade pra vocês, entendeu? Muito melhor que muitos deles, viajo o mundo, vejo, né? E é bem o que ela falou, e agora fica todo mundo atrás de você, né? Ai, nossa, te vi suas fotos, nossa, vi não sei aonde, ai, você tá em tal lugar, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ai, você tá nos Estados Unidos, ai, você tá não sei o que, ai, você tá... Sabe, eu também assim, gente, eu não sou o tipo de ignorar, não, eu converso, sabe, mas eu penso que a gente não tem que ficar apontando pros outros, achar que, ai, coitadinha daquela pessoa, nossa, aquela... Não existe isso, ninguém é coitadinho. Você pode ir, você pode vencer sim, você regaça suas manguinhas, você vai em cima do que você quer e vai indo, sabe? Um dia eu tenho que contar pra vocês, gente, a minha história, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que essa parte eu nunca contei pra vocês, sabe? Mas depois eu conto, senão esse vídeo vai ficar longo. Mas é uma parte, assim, que também me ensinou muito e, assim, eu fico pensando, nossa, cara, isso aconteceu tem o quê? Somente 4 anos. Eu cheguei aqui em 2016. Vai fazer 5 anos que eu tô aqui. E, assim, quanta coisa aconteceu. E depois vocês me lembram. Você fala, Dani, fala daquele trabalho que você falou que você ia pegar, né? Não interessasse quanto ganhava. Depois vocês me lembram, fala, Dani, conta lá a história quando você chegou nos Estados Unidos, o trabalho lá que você falou que ia pegar, que você ficou desesperado. E eu penso, meu Deus, quanta coisa aconteceu de lá pra cá. E a vida é assim, gente, tem horas que a gente tá embaixo, tem horas que a gente tá em cima, tem horas que a gente tá embaixo, tem horas que a gente tá em cima. A gente não pode se desesperar. Ai, já falei demais nesse vídeo. Nossa senhora, era pra fazer um vídeo de 10 minutos, tá em 24 minutos. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo. Tchau, gente.